Chegarei um dia a ser tão puro que só possa me refletir nas lágrimas dos santos? Eu sou como um mar que retrai suas águas para dar lugar a Deus. O imperialismo divino é o refluxo do homem. Quando escutamos Bach, vemos como Deus germina. Sua música é geradora de divindade. E pensar que tantos teólogos e filósofos perderam dias e noites buscando argumentos para demonstrar sua existência, esquecendo-se do único. Do pessimismo, só nos curamos no êxtase. Em Bach, não há sentimentos, apenas o mundo e Deus, ligados por uma escada de lágrimas, pela qual ascendem outras lágrimas. Pelo beijo culpável de uma santa, eu aceitaria a peste como uma bênção. Aforismos extraídos de Lacrimae Sfinti, ou em português, Lágrimas e Santos, um dos primeiros livros do filósofo romeno Émile Cioran. Neste primeiro videolog, inaugurando o canal do portal Émile Cioran Brasil no YouTube, falaremos deste livro não muito conhecido e inédito em português, apesar de muito importante no conjunto da obra de Cioran. Se você já é leitor, ou se está interessado e quer aprender mais sobre este filósofo de origem romena, que se tornou conhecido escrevendo em francês, inscreva-se no canal e clique no sininho antes de começar, para ser notificado e saber em primeira mão sempre que publicarmos novos conteúdos. Lágrimas e Santos é um dos primeiros livros de Cioran, autor de origem romena que se tornaria conhecido mundialmente por seus livros franceses, a partir do Breviário de Decomposição, que marca uma ruptura com seu passado romeno, a língua, a cultura, a mentalidade, uma espécie de conversão linguística e um renascimento no idioma consagrado de Boileau e Racine, doravante com uma nova persona autoral. O romeno Émile se tornará E.M. Cioran, ou E.M. Cioran. A sigla não representa nenhum nome do meio, como Mihai ou Michel, como se costuma supor. Lágrimas e Santos foi publicado na Romênia em 1937, pouco antes de Cioran tomar o trem para a França, em cuja capital, Paris, viveria para o resto de sua vida. Inédito em português, mas traduzido para muitas outras línguas, como o espanhol, o italiano e o inglês, Lágrimas e Santos é um livro importante no conjunto da obra de Cioran por várias razões. Primeiro, por ser parte integrante dos escritos de juventude do autor, apresentando assim o Cioran de antes para melhor compreender o Cioran de depois, ou seja, o renomado escritor de língua francesa, autor de livros como Breviário de Decomposição, Silogismos da Amargura e do Inconveniente de Ter Nascido. Além disso, Lágrimas e Santos é singularmente importante no âmbito dos escritos de Cioran, ainda em romeno, vivendo na Romênia, em virtude das circunstâncias de sua gênese. Às noites veladas em branco, devido à insônia que o devastaria mais ou menos a partir dos 17 anos, se assomará uma profunda e paradoxal crise religiosa. Paradoxal, porque, como revela o autor em suas entrevistas, ele sempre esteve buscando por algo, tomando cuidado para nunca encontrá-lo. Aos 20 e poucos anos, o jovem estudante de filosofia na Universidade de Bucareste passa por uma insuportável experiência de transfiguração,
ou talvez seja mais apropriado falar de uma desfiguração, experiência mística sem a fé, sem Deus, marcada pelo êxtase que se atualiza não no quadro de uma mística teísta, mas ateísta, o êxtase como dissolver-se no vazio. Experiência marcada também pela obsessão de santos e santas, místicos e místicas do cristianismo, mas também de outras tradições espirituais, como Rumi, no contexto do sufismo. Místicos e místicas cujos relatos íntimos o jovem insone devorará. A propósito da existência de Lágrimas e Santos como parte integrante da obra de Cioran, uma obra que se desdobra através de dois idiomas muito distintos, e tendo em vista a significação místico-religiosa que já se dá a conhecer pelo título do livro, cumpre observar um seguinte dado biográfico. Cioran é um pensador romeno, criado e educado no seio de uma cultura cristã ortodoxa em matéria de religião, ou seja, o mesmo tipo de cristianismo oriental como o da Rússia, e não o ocidental apostólico romano. O seu pai, Emilian Cioran, era o Pope, nome dado ao sacerdote cristão ortodoxo, tal como ele, da aldeia de Roginar, onde Cioran nasceu. Este dado biográfico é importante, porque as raízes da atitude negativa de Cioran, e mais paradoxal que negativa em relação à religião, no caso o cristianismo, e em relação a Deus, tal como concebido no Ocidente, ou seja, o Deus do monoteísmo, judaico, cristão, islâmico, essas raízes remontam à sua infância, aos anos vividos idilicamente no seu paraíso terrestre de Roginar, sob a tutela de um pai sacerdote, um homem religioso e dono de uma grande fé. Ainda quando criança, o pequeno Emil teria uma desastrosa intuição, a revelação de que havia algo de podre no reino da Dinamarca, no caso, o seu paraíso terrestre de Roginar. O seu ateísmo remonta ao estranhamento precoce disso que deveria ser para ele o mais familiar, a fé cristã, a oração, a vida religiosa, a comunhão em Deus. Ateísmo paradoxal e místico, o seu, não convencional, não dogmático, nem militante, que se tornará uma rejeição integral e radical, sempre intuitiva, de toda forma de teísmo, ou seja, crença, certeza, afirmação da existência de deuses, múltiplos ou único, cuja inteligência e providência seriam o princípio e a fonte de uma ordem cósmica, justa e bela, e de uma boa providência histórica, ou seja, de um telos, de um final, propósito ou destino da história, que o homem, reputado animal racional, seria capaz de contemplar e assegurar. Numa de suas entrevistas, reunidas no volume Entretien, publicado em 1995, ano da morte de Cioran, ele relembra a infância e a vida em família em Roginar. Ele diz: "Meu pai era padre ortodoxo. Isso é muito importante. Ele sofria sempre que não podia resolver um problema ou ajudar alguém. Meus pais sofriam muito e escondiam isso de mim. Quando meu pai fazia uma oração, eu saía correndo, pois via perfeitamente quanto ele sofria. Ele não deixou de notar que eu evitava suas orações. E eu me dizia: de que serve ter fé, se você sofre tanto, se é vítima o tempo todo? Enfim, eles viram que se passava algo comigo, que eu não estava feliz." O que esta recordação evoca e antecipa é a dualidade que será o traço essencial do pensamento de Cioran. Cioran é um pensador da dualidade e também da negatividade. Negatividade que, em um determinado sentido, é sinônimo de pessimismo, mas não necessariamente. Uma antologia que lhe fosse dedicada poderia muito bem se intitular Dilacerações.
palavra carregada de significado místico e que se encontra em abundância nos textos romenos de Cioran, escritos nos cumes do desespero. Trata-se de uma dualidade original, fundadora, a separar o ser do ser mesmo e o eu do inteiramente outro, chame-o absoluto ou Deus, fazendo dele, a exemplo da definição do trágico, segundo Vladimir Jankelevich, aquele no qual se unem o necessário e o impossível. Cioran é um ateu, sim, mas um ateu atormentado pelo problema metafísico do mal. O seu pensamento não é um puro existencialismo. No fundo dele, há toda uma dimensão metafísica, ou mais propriamente mística, que transcende os quadros da existência ordinária submetida ao tempo. Ele toma consciência e faz a experiência precoce do mal, sem, contudo, dispor do remédio natural ou sobrenatural prescrito pela religião para conjurar o mal, a fé. O pequeno Emile se encontra enredado na aporia de uma alternativa entre um Deus mau, ou, na melhor das hipóteses, indiferente aos suplícios da criatura, e simplesmente nenhum Deus. Tese darwinista ou naturalista. Este dilema, este conflito religioso, precoce e insolúvel, se expressará de forma poética em Lágrimas e Santos. A paixão do absoluto em uma alma cética. Um anjo enxertado em um leproso. Tudo que não é Deus ou verme é híbrido. Pois quando não se pode ser guardião do infinito, tua única serventia é pastorear cadáveres. Remediaríamos facilmente nossa não-divindade se ao menos pudéssemos roer o coração dos santos. A paixão do absoluto em uma alma cética. Dessa condição constitutivamente híbrida, de onde derivam todas as contradições de Cioran, todos os seus paradoxos, é o que se dá a conhecer de maneira muito vívida em Lágrimas e Santos, livro que reflete uma experiência de intensidade extraordinária e indescritível, como se fosse uma comoção exterior ao universo. Experiência esta que repercutirá por toda a obra de Cioran, mesmo em território linguístico francês. Essa dualidade trágica, de onde o hibridismo de tudo que não é Deus ou verme, culminará na compreensão de que só a impureza é sinal de realidade, como se lê no Breviário de Decomposição, ou seja, de que a pureza não é um atributo essencial do ser, e menos ainda dos sentimentos. É um interesse apaixonado, fundado na repulsa, na aversão, no absoluto estranhamento e estupefação, o que atrai Cioran aos santos e às santas, fazendo-o frequentar, como um habitué diletante, os relatos de suas vidas, paixões, êxtases e prodígios diversos. Assim, por exemplo, ele escreve no início do capítulo 4 de Lágrimas e Santos: quem não conhece a aversão aos santos está perdido. Amo demais tudo que nasce e morre para me entender com ela, ou seja, a santidade. E, no Livro das Ilusões, de 1936, traduzido do romeno por José Tomás Brum, Cioran elabora, sem dúvida prefigurando Lágrimas e Santos, uma arte de evitar a santidade. Imagine um jovem filósofo, leitor de Schopenhauer, Nietzsche, Kierkegaard e Dostoiévski, só que vidrado na vida dos santos. Nada mais lhe interessa. A santidade em si não é interessante, escreve Cioran. O que é interessante são as vidas dos santos, o processo pelo qual um homem renuncia a si mesmo e toma o caminho da santidade. Só quando despertamos as lágrimas adormecidas no mais profundo de nós e conhecemos através delas, compreendemos como alguém, tendo sido homem, pode já não sê-lo.
Os filósofos comparecem nas páginas do livro, assim como Bach, Mozart, representantes das artes visuais, como é o Greco, mas nada comparado à presença ostensiva de santas e santos, místicas e místicos, sobretudo do catolicismo, variando dos mais conhecidos, como Santa Teresa de Ávila e São Francisco de Assis, até aqueles que só um aspirante hagiógrafo poderia conhecer. Logo nas primeiras páginas, uma verdadeira pletora de referências hagiográficas. Aldegunda, Ângela de Foligno, Brígida, Cunegunda, Catarina de Gênova, Catarina de Ricci, Catarina de Siena, Catarina Emmerich, Cristina Ebner, Magdalena de Pazzi, Margarida Alacoque, Diana d'Andalò, Diodata degli Ademari, Francisco de Sales, Margarita de Cortona, Matilde de Magdeburgo, Mariana de Jesus, de Quito, no Equador, Rosa de Lima, do Peru, Meister Eckhart, Metzi Sidvibrin ou Mechtilde Zeidenweber e Tiago de Voragine. Ora, Cioran é um ateu, filho de um sacerdote ortodoxo, que na juventude se apaixona pelas vidas dos santos católicos. Esse mergulho na hagiografia já desponta no livro das Ilusões, publicado um ano antes, e será o tema maior de Lágrimas e Santos. Mas que não se equivoque sobre a razão da presença dessa procissão de santos e santas, místicos e místicas. Se há um sentido em decidir de uma vez por todas, em seguir numa única direção, Deus, o Santo dos Santos, em renunciar a tudo o que é mais caro à criatura apegada ao mundo e a si mesma, este sentido se encontra na santidade. Por isso mesmo, tudo que Cioran mais evita, e ao que se descobre menos predestinado, incapaz de renunciar ao mundo e a si mesmo, ao que quer que seja, desiludido, mas ainda enamorado das ilusões que fazem viver, que nos reafirmam em nossa perseverança no ser. No breviário, ecoando uma experiência e um confronto que remetem a Lágrimas e Santos, ele escreverá: A vida é o lugar de minhas paixões. Tudo que arranco da indiferença, restituo-lhe quase imediatamente. Não é esse o procedimento dos santos. Escolhem de uma vez por todas. Vivo para desprender-me de tudo que amo. Eles para embevecer-se com um só objeto. Eu saboreio a eternidade. Eles se abismam nela. Por que, então, essa atenção tão privilegiada, nada parcimoniosa, dada às vidas dos santos e às suas experiências religiosas, por um filósofo ateu que rejeita todas as religiões e toda forma de teísmo? Por que dedicar-lhes todo um livro? A santidade, como forma de vida, é para Cioran, ao mesmo tempo, um modelo nobre e admirável de humanidade, assim também como um antimodelo, uma alteridade arquetípica, por assim dizer, o oposto de todas as suas aspirações, e mais do que de suas aspirações, de suas inclinações e paixões mais profundas, anteriores e alheias a todo juízo e a toda deliberação de natureza consciente e racional. A julgar pela humanidade, corrompida e corruptível em sua essência, e pela condição humana precária e insuficiente, frágil e miserável, de onde a relevância filosófica para Cioran do mito do pecado original, ou, em suas palavras, a queda no tempo. A santidade representa algo de improvável, impossível, inconcebível, irrealizável. Ora, se a santidade representa uma espécie de triunfo ascético da criatura sobre si mesma, sobre a miséria de sua criaturalidade, o grosso da humanidade, todo o contrário de santos e santas, permanece na condição decaída e concupiscente da criatura adâmica, ou, dito em uma palavra, na condição de réprobo, réprouvé. Em francês, termo adjetivo muito importante no vocabulário existencial e antropológico de Cioran, e que ele não deixa de agenciar para descrever a si mesmo.
Assim, por exemplo, é a figura do réprobo, e aqui implicitamente autorreferencial, pois no fundo de todo nós, Cioran está sempre falando de si mesmo, a partir de si mesmo, em seu próprio nome. É ele o réprobo que se delineia na seguinte passagem do breviário, que remete, ela também, à temática e à problemática de Lágrimas e Santos, que faz parte dos precedentes romenos da obra francesa de Cioran. A salvação acaba com tudo e acaba conosco. Quem, uma vez salvo, ousa considerar-se ainda vivo? Só se vive realmente pela recusa a libertar-se do sofrimento e por uma espécie de tentação religiosa de irreligiosidade. A salvação só preocupa os assassinos e os santos, os que mataram ou superaram a criatura. Os outros chafurdam, bêbados perdidos na imperfeição. O paradoxo religioso, ou a fortiori místico de Cioran, é que ele tem a consciência, a forma mentis religiosa, mas não a vontade religiosa de fé, de salvação, que deve acompanhar a referida consciência. De onde essa tentação religiosa de irreligiosidade? E se a salvação só preocupa os assassinos e os santos, Cioran quer pertencer à multidão dos que chafurdam, bêbados perdidos, na imperfeição. Outra amostra do paradoxo místico-religioso no coração da obra de Cioran, esta também extraída do Breviário de Decomposição, sempre ecoando a experiência que está na origem de Lágrimas e Santos. No aforismo intitulado Gênese da Tristeza, ele escreve: não há insatisfação profunda que não seja de natureza religiosa. Nossos fracassos provêm de nossa incapacidade para conceber o paraíso e aspirar a ele, como nossos malestares da fragilidade de nossas relações com o absoluto. Sou um animal religioso e incompleto. Padeço duplamente de todos os males. Adágio da queda, que o homem se repete para consolar-se. Ao não consegui-lo, recorre à moral, decide seguir, expondo-se ao ridículo, seu conselho edificante. Resolve-te a não estar mais triste, lhe responde esta. E ele se esforça por entrar no universo do bem e da esperança. Mas seus esforços são ineficazes e antinaturais. A tristeza remonta à raiz de nossa perdição. A tristeza é a poesia do pecado original. Assim, Cioran não pretende competir com os santos, igualá-los ou superá-los em matéria de santidade, o que pressupõe uma fé infinita e muita humildade, mas confrontá-los, desafiá-los, medir-se com eles às avessas, explorando um caminho oposto ao da santidade e, emancipando-se da ilusão do ato, aspirar a uma espécie de anti-santidade, ou, em suas próprias palavras, uma santidade do ócio. Nos Silogismos da Amargura, publicado em 1952, o segundo livro de Cioran em francês, seguindo-se ao breviário, esta nota mental: ser mais inutilizável do que um santo. Além de debochado e irreverente, um aforismo duplamente irônico. Para Cioran, o santo não é um ser inutilizável, senão no contexto do mundo moderno, tecnocrático, secular, materialista, no qual a religião deixou de ter o poder quase absoluto que outrora teve sobre as consciências. No plano espiritual, na esfera eminentemente religiosa, por outro lado, o que caracteriza o santo, na visão de Cioran, é a sua suprema utilidade, uma espécie de utilitarismo espiritual, pelo qual a santidade se equipararia a uma espécie de funcionalismo divino, obstinado e eficaz. Assim,
Cioran faz uma distinção crucial entre santidade e mística, salientando que o seu interesse profundo reside na mística, que pode existir e subsistir aquém da santidade, ao passo que esta, por si só, como já vimos, lhe é desinteressante e indiferente. Nem todo místico se torna santo, mas toda santidade, efetivamente, pressupõe uma dimensão mística do espírito. Escreve ele: a diferença entre místicos e santos. Os primeiros se limitam à visão interior, os últimos a realizam na prática. A santidade extrai da mística suas consequências, especialmente as éticas. Um santo é um místico. Um místico pode não ser um santo. A caridade não é necessariamente um atributo da mística. Sem ela, entretanto, a santidade é inconcebível. A mística e a ética, transpostas a um plano sobre-humano, dão nascimento ao inquietante fenômeno da santidade. Os místicos se comprazem em uma sensualidade celestial, na voluptuosidade que acompanha suas relações com o céu. Apenas os santos assumem a carga dos outros, os sofrimentos alheios. Só eles intervêm na prática. Frente ao místico puro, o santo é um homem político. Ao lado daquele, é o mais ativo dos homens. Que, apesar de tudo, as vidas agitadas dos santos não sejam biografias, explica o fato de que a sua atividade se desenvolve através de uma única linha, variações sobre um mesmo motivo, paixão absoluta em uma única dimensão. O que se conclui, o que se dá a inferir deste longo aforismo de Lágrimas e Santos, é que, a despeito do título, indicador de uma paixão conflituosa pelo fenômeno religioso da santidade, o interesse de Cioran pelos santos é secundário, e antes um pretexto para ir direto ao que realmente lhe interessa, e que se encontra, histórica e fenomenologicamente, implicado no ideal cristão da santidade. Trata-se da mística. Ao descrever o santo em oposição ao místico puro, como um homem político de uma atividade às vezes desenfreada, Cioran descreve, por contraste, sugerindo que ele mesmo é, à sua maneira heterodoxa, de certa forma, um místico, isto é, um contemplativo, entregue à visão interior, sem estar preocupado em erigir essa visão em programa. Ele mesmo aspira, como vimos, a uma santidade do ócio, a ser mais inutilizável que um santo, e se compraz, ao menos no período de juventude, enquanto escreve Lágrimas e Santos e os livros que vêm antes e depois dele, numa sensualidade celestial, que às vezes mais parece infernal. Em virtude de sua aversão à ideia de uma carreira religiosa, como era o sonho de seu pai que ele seguisse, e no fundo da ideia mesma de carreira, Cioran experimenta desde cedo essa tentação religiosa de irreligiosidade, de onde a condição do réprobo, veleidoso incurável, condição de um animal religioso incompleto, padecendo duplamente todos os males. Para Cioran, e eis um ponto crucial de divergência entre ele e Nietzsche, a santidade, enquanto ética da compaixão e ascetismo negativo, não é a expressão de uma paralisia da vontade débil e ressentida, de covardia e fuga desta vida, deste mundo, mas antes a expressão de um imperialismo celestial, de uma vontade de poder canalizada em direção ao céu, do temerário desejo de conquistar o divino. Não por acaso, observa Cioran, a mística espanhola, de Santa Teresa e São João da Cruz, é contemporânea das conquistas. Por fim, concluindo a primeira parte deste videolog sobre Lágrimas e Santos, cabe uma última reflexão. Descobrindo-se inapto a seguir a carreira religiosa, a sequer erigir-se em teólogo,
e tampouco podendo elevar-se à indiferença em relação à santidade, à religião a qual ela pertence e ao Deus ao que aspira, a sua única alternativa foi fazer dessa condição de réprobo a matéria-prima e o pretexto da criação literária ou poética, aforismática, ensaística em todo caso, a inutilidade, a não-divindade e a dessantidade como um convite ao pensamento e à escrita, que, no caso de Cioran, são sempre autobiográficos.